para uso de vocês. Lista de presença, perdão, agora que eu estou vendo essa pergunta, não tem lista de presença. A inscrição no webinário já serve como lista de presença. Então, por exemplo, amanhã, quem se inscreveu e está participando, amanhã vai receber o código para poder baixar o certificado. Mas isso é com base na lista de inscrição. Quem se inscreveu, está participando, vai receber esse código amanhã. Não tem que passar nenhuma informação adicional. Muito bem, então, iniciar a gravação. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz, eu trabalho na Elsevier, sou responsável pelo apoio aos clientes que assinam, que têm acesso aos serviços de engenharia da Elsevier. Vocês têm acesso a alguns serviços da Elsevier através do portal de periódicos CAPES. E hoje eu vou falar especificamente de uma solução, de uma fonte de informação que se chama Compendex, disponível através da plataforma Engine Village, lá pelo portal de periódicos CAPES. Antes de começar, eu queria agradecer ao pessoal, à equipe da Biblioteca Universitária, a Daiane, a Letícia e a Orestes, que me apoiaram na gestão, na convocatória desse webinário e também do outro que a gente vai oferecer na semana que vem, no dia 8, sobre revisão de literatura científica e engenharia. Então, antes de avançar com a minha apresentação, eu queria passar a palavra para Daiane, para ela fazer uma pequena introdução dos serviços da Biblioteca Universitária. Luiz, se tu quiser deixar lá na página, também pode continuar compartilhando o site da biblioteca. Se você... Eu compartilho, não tem problema, mas não, eu não vou entrar em nada, mas é só para contextualizar o pessoal mesmo. A maioria já é aluno, né, da instituição, mas queria agradecer, né, a todos que estão aqui presentes, né, por prestigiar mais essa capacitação. Eu sou a Daiane, sou bibliotecária aqui na UDESC Alto Vale, em Ibirama, e a capacitação de hoje, então, é em parceria com a Elsevier, né, vai ser ministrada pelo Luiz, e essa capacitação é mais uma do projeto BU Capacita, que iniciou em 2020, tentando atender a toda a comunidade acadêmica, né, nessa nova modalidade de ensino e extensão da forma remota. Eu gostaria de lembrar que todas as capacitações elas são divulgadas pelo nosso Facebook e Instagram, que é só jogar lá BU UDESC, o que vocês acham. A nossa agenda também está disponível aqui no site, né, da biblioteca, que é udesc.br/BU, pode clicar se quiser. E lembrando que todas essas ações de capacitações são ministradas pelo sistema de bibliotecas da UDESC, então abrange as 11 bibliotecas e todos os centros de ensino. Essa nossa agenda, sair do mês de dezembro, já tem algumas agendadas, né? Sobre os certificados, ele já falou com vocês, né? Vocês também vão receber por e-mail as orientações. Nós optamos por depois disponibilizar essa capacitação no nosso canal do YouTube, que é o Desk BU, bem fácil também de achar. E quero agradecer mais uma vez ao Luiz pela parceria e disponibilidade, e que todos tenham uma ótima capacitação. Luiz, obrigado pela palavra, pode ficar à vontade. Perfeito, mais uma vez, obrigado, Daiane, pelo apoio na convocatória e por essa oportunidade de ter contato com o público da UDESC. Então, vamos começar com a apresentação. Para os participantes, mais uma vez, sejam bem-vindos, obrigado pela participação, obrigado pelo tempo de vocês. E, mais uma vez, eu peço que coloquem as dúvidas, perguntas no chat. Vou fechar aqui o meu vídeo para continuar com a apresentação. E, como eu tinha comentado, eu vou fazer uma apresentação, uma introdução usando alguns slides, e mais adiante eu vou para a plataforma, explorando basicamente essa plataforma. No dia de hoje a gente vai ver uma solução disponível para vocês, e na semana que vem a gente vai ver um monte de solução que pode ser de interesse para diferentes atividades que a gente vai querer desenvolver quando está pensando em engenharia, quando está pensando em tecnologia. Então, vamos avançar, vamos ver o que Elsevier, para quem ainda não conhece a Elsevier é uma editora, uma das mais tradicionais editoras de informação científica da indústria
mundial, está presente na indústria há mais de 140 anos, tem mais de 8.000 funcionários espalhados por todo canto e é muito reconhecida nas áreas de saúde e nos últimos 30, 40 anos vem investindo bastante nas áreas de engenharia. Das três soluções que são oferecidas, uma é bem tradicional, que é essa que eu vou apresentar para vocês. E as outras duas são bem inovadoras e elas já vão mais na linha de informação analítica, de informação já trabalhada para melhor apoiar ao usuário final, oferecendo respostas para os consumidores de informação para vocês. Então, deixa eu fechar aqui, só um instantinho. Vocês vão encontrar a gente nas redes sociais, buscando Elsevier Pesquisa. Então, eu ressalto simplesmente Instagram para que vocês saibam das novidades e toda a informação dos webinários gravados, dos vídeos que a gente tem, públicos, a gente coloca no canal do YouTube, Elsevier Pesquisa também. Ressalto que, sim, a gente tem uma página hoje em dia, Elsevier LibGuides, para oferecer todo o material de apoio às nossas soluções. E para aqueles que usam mais de uma solução, é uma forma simples de acessar toda essa informação. Eu vou compartilhar esses slides com vocês. Vocês não precisam tirar fotografia desse material, mas isso vai chegar para vocês amanhã. Antes de avançar na apresentação de engenharia para o Desk, eu dei uma olhada usando as nossas fontes de informação, quer dizer, eu tirei uma fotografia sob a perspectiva da Elsevier, da produção científica, da engenharia, da UDESC, da Universidade Estadual de Santa Catarina. Então, eu dei uma olhada, usei os serviços que a gente tem. Vocês têm acesso a parte desse conteúdo através dos Scopus, então eu usei ao volume de informação dos Scopus para identificar as principais áreas de pesquisa da produção científica de vocês. E a saúde representa quase que 50%. Engenharia representa 20% da produção toda de vocês, aquela produção que a gente acompanha. A gente, eu digo, Elsevier. Elsevier, ela acompanha muita informação produzida, publicada no mundo inteiro, e dessa informação toda que a gente acompanha, vocês produzem quase que 50% em saúde. Quando a gente vai para engenharia, as áreas de maior pesquisa, de maior produção de vocês é a área de computação, de informática. Aí depois a gente, representando 30%, depois a gente vai para a engenharia do petróleo, 25%, depois a gente cai para a engenharia elétrica, eletrônica, 16%. Isso aqui é informação que vem dos nossos serviços. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode gerar esse gráfico aqui usando a plataforma que eu vou focar no dia de hoje. Então, a gente tem como fazer uma análise da produção científica sob a perspectiva da Elsevier, da produção de engenharia em tecnologia. Então, aqui a gente pode entender quais são os temas, por exemplo, mais publicados, mais estudados, mais pesquisados dentro da UDESC. E aí a gente começa com a apresentação. O nosso principal desafio, e eu sempre comento, é na escolha da fonte de informação que a gente vai usar para desenvolver as nossas atividades. A gente tem, ao longo da nossa vida de pesquisa, a gente tem vários desafios, várias atividades para desenvolver. E, muitas vezes, a gente não sabe exatamente qual fonte de informação a gente vai usar. E, quando a gente não sabe, a gente acaba indo para a internet aberta e usando a internet aberta como se fosse uma fonte científica, de informação científica. Inicialmente, eu só digo para vocês, tudo que está aberto não é bem científico, porque não teve o tratamento científico que as bases científicas receberam. O que tratamento é esse? É basicamente na organização dos dados que são oferecidos. Então, como que eu vou escolher as minhas fontes de informação? Aquelas que sejam recomendadas pelos cientistas da informação, pelos bibliotecários, pelos sites das bibliotecas, pelas bibliotecas. Por quê? Porque os bibliotecários, os especialistas em informação, eles já validaram, eles já confirmaram a qualidade daquela informação, a aderência daquela informação às atividades da própria instituição, e eles recomendam aquelas bases de dados. Então, sempre que eu tiver ou quiser desenvolver uma atividade científica,
escrever um artigo, me inteirar, aprender sobre um determinado tema, eu vou buscar essas fontes recomendadas pela própria instituição. Naturalmente, depois de ter a recomendação das fontes de informação, eu vou precisar entender o que cada fonte de informação me oferece. E aí a gente vai ver duas questões interessantes. Uma, cada fonte de informação vai me oferecer um determinado tipo ou alguns tipos de objetos. Então, eu vou ter, por exemplo, uma base que vai me oferecer artigos em texto, publicados em revistas científicas. Eu vou ter, talvez, uma outra base, uma outra fonte de informação que vai me oferecer acesso a teses e dissertações. Outra, a livros técnicos ou livros texto. Qual é a diferença do conteúdo de cada base de dados, de cada fonte de informação? Eu tenho que me ater a isso, porque eu tenho que saber o que aquele documento pode, ou como que aquele tipo de documento pode me apoiar no desenvolvimento das minhas atividades. De qualquer forma, eu vou apresentar para vocês uma dessas fontes da indústria mundial, que se chama Compendex, uma base de dados, mas antes ainda, eu queria reforçar a importância da consulta de toda a informação recomendada pela instituição, através do catálogo da própria instituição e do repositório institucional da instituição. É fundamental para o meu no papel de pesquisador, associado a uma instituição, é fundamental o meu conhecimento de toda informação recomendada pelo catálogo, pela biblioteca, pelos professores que oferecem as disciplinas, pelos pesquisadores que desenvolvem trabalhos, que publicam trabalhos. É fundamental o meu entendimento do contexto da produção científica dentro da minha disciplina, na minha instituição. E isso eu vou obter consultando o catálogo e o repositório. E depois disso, eu vou estender esse meu conhecimento daquele tema, de meu interesse, consultando bases de dados. E as bases de dados, elas são internacionais. Então, sempre consultar bases de dados, fontes recomendadas pelo pessoal da biblioteca. Se por um acaso eu não souber, se eu tiver dúvida, não tem nada mais simples do que contatar a biblioteca, pedir apoio para o meu orientador, para um colega de pesquisa, para identificar as melhores fontes para poder fazer, desenvolver a minha atividade científica ou de pesquisa. Das bases de dados, a gente tem, da indústria, a gente tem algumas bases que oferecem mapas, algumas bases que oferecem vídeos, algumas bases que oferecem texto. Das bases que oferecem texto, a gente tem as bases que oferecem o texto completo, na íntegra, e tem as bases que oferecem somente índices e resumos. Então, na base de índices e resumos, eu vou ter dados bibliográficos do conteúdo, dos documentos que são oferecidos por aquele recurso, por aquela fonte de informação, por aquela base de dados. O texto completo não vai estar incluído naquele conteúdo, naquela base, naquela plataforma, naquele site. Mas, muitas vezes, é o que acontece dentro da Elsevier, a gente clica num botão de enlaçar, de ser redirecionado à página do editor que publicou aquele documento no formato texto completo. E aí, sim, muito provavelmente, a gente vai chegar no texto completo, principalmente se a gente tiver validado o nosso acesso através do acesso, dos recursos de acesso remoto oferecidos pela própria UDESC, ou então pelo portal de periódicos CAPES, o CAF. A gente pode entrar nisso, mas a gente vai entrar nisso, eu vou falar rapidamente. Então, hoje, com relação às bases de dados, qual é a base que eu vou apresentar para vocês? É uma base que oferece índices e resumos. Qual é a grande vantagem, ou qual é a característica dessa base? É que ela vai me oferecer os dados bibliográficos. Eu vou ter o título, o autor, o resumo, eu vou ter palavras controladas, palavras-chave. É isso o que eu vou ter de informação dos documentos que tenham sido publicados no mundo inteiro referentes a um determinado tema. Essa é o que oferece uma base de índices e resumos. A base em texto completo, além dos dados bibliográficos, apresenta também já o texto completo. Agora, por que a gente tem bases de índices e resumos, ou por que o texto completo não é incluído nas bases de índices e resumos? É simples a questão, é que o texto completo tem um custo muito alto, e seria impossível
incluir o texto completo dentro de uma base que tem como objetivo permitir a ampla e completa revisão de literatura num determinado tema, que é isso que a gente consegue fazer em bases de índice e resumos, bases referenciais. Essas bases elas têm como objetivo, como função, apoiar na descoberta de toda a informação publicada na indústria científica, então, na indústria mundial. Então, eu vou usar uma base de índices e resumos para descobrir informação, para saber o que está acontecendo, para saber da evolução de uma tecnologia. E aí, quando eu buscar o texto completo, eu vou para a base em texto completo, vou clicar naquele botão que vai me levar para o texto completo, ou se eu não encontrar o texto completo, eu vou bater lá na biblioteca e vou pedir, biblioteca, vocês podem me apoiar na aquisição daquele documento no formato texto completo, ou texto integral? É importante, quando a gente vai selecionar a base de dados, saber qual tipo de documento que a gente vai usar, o que ela oferece. Se é uma base de artigos científicos, eu sei que aqueles artigos eles já foram avaliados por pares, eles foram qualificados, eles são extremamente confiáveis e apresentam informação de ponta. Sim, o estado da arte. Sim, mas será que eu deveria consultar artigos publicados em eventos? Qual é a grande diferença de um artigo publicado num evento? O artigo publicado no evento, ele talvez ainda não tenha sido validado por pares, talvez ele não tenha sido criticado por outros especialistas naquela área. E talvez por isso artigos de eventos apresentem temas mais novos, mais recentes, mas que talvez ainda não tenham sido publicados em revistas científicas. Então, qual é o tipo de documento que eu vou usar? Será que eu vou precisar usar uma tese ou dissertação, ou uma patente, ou uma norma técnica? São diferentes tipos de objetos que estão disponíveis, mas é fundamental que a gente saiba o que a gente vai poder extrair de cada tipo de documento para desenvolver a nossa atividade. Naturalmente, a nossa atividade vai exigir ou requerer diferentes tipos de objetos, de informação. E a gente tem que saber o que cada fonte, cada recurso de informação vai ter para oferecer para a gente. Agora, vamos fazer uma pesquisa, interagir um pouquinho. Deixa eu colocar isso no chat para vocês. Eu queria saber quais são as palavras de maior interesse de vocês. E, para isso, quais são as palavras, quais são os assuntos de maior interesse para vocês. E, para isso, eu postei no chat o link para essa ferramenta que vai permitir com que vocês encaminhem algumas palavras que serão usadas depois na demonstração da plataforma, simplesmente para eu confirmar quais são os temas de interesse de vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu carregar, e eu vou compartilhar isso com vocês depois. É sempre interessante escutar um pouquinho o que está acontecendo aí do lado de vocês. Só um instante. Eu acho que essa aqui, essa apresentação. E aí, não sei se o pessoal já está respondendo. Vamos ver, já tem gente respondendo, obrigado. Então, eu vou deixar essa pesquisa aberta para vocês e depois a gente volta para ter como referência essas palavras que vocês estão digitando. Essas são as palavras que eu vou usar na demonstração da plataforma, algumas delas, naturalmente. Mas isso aqui, mais uma vez, vai me permitir confirmar as áreas de interesse de vocês. Voltando para a apresentação, eu entro na plataforma, na plataforma Engineering Village, que é um site que me permite acessar de 1 a 14 bases de dados, desde que eu tenha assinatura. Vocês têm acesso à base Compendex. E, para acessar a Compendex, vocês vão acessar a página do portal, a gente vai chegar na parte da demonstração já, mas o que Compendex vai me permitir, me oferece de tipos de documentos, por exemplo. Eu vou ter aqui, nesse quadro do meio da tela, eu vou ter os diferentes tipos de objetos que são oferecidos pela plataforma. É uma plataforma referencial. Todo o conteúdo foi indexado no idioma inglês, para padronizar
toda a informação e facilitar a recuperação de forma padronizada no idioma inglês. Então, eu vou encontrar artigos científicos, artigos de conferências, livros, capítulos, dissertações, normas, atas, análises de conferências, artigos de revistas de mercado, revisões editoriais. Esses são os tipos de objetos que eu vou encontrar dentro da base de dados Compendex, que está disponível para vocês através da plataforma Engineering Village. E eu tinha comentado com vocês que é documento referencial, quer dizer, que é uma base referencial. Por quê? Porque eu vou encontrar os metadados, os dados bibliográficos desses tipos de documentos que estão aqui. E tinha comentado também que as bases referenciais são amplas, são boas para a gente fazer uma revisão da literatura. Por quê? Porque dentro da base Compendex, a gente vai encontrar mais de 27 milhões de registros referenciais. São milhões de registros publicados em mais de 80 países, publicados por mais de 2.500 editoras de referência para as engenharias e tecnologia. Aliás, falando em engenharia e tecnologia, são mais de 190 diferentes disciplinas que são cobertas dentro dessa base. Mesmo que seja um tema, por exemplo, de saúde, se é um artigo da área de saúde que tenha sido publicado sobre uma tecnologia, muito provavelmente esse documento vai ser incluído na base Compendex, porque o que a base Compendex oferece é informação em engenharia e tecnologia para todas as áreas relacionadas com engenharia e tecnologia. Então, eu vou ter a possibilidade de revisar artigos científicos, teses, dissertações, normas técnicas, publicada por documentos publicados por mais de 80 países. Mais uma vez, toda a informação, quando ela é indexada a base, ela é traduzida para o idioma inglês. Isso significa que, quando eu digitar uma palavra na criação da minha estratégia de busca em português, eu vou recuperar alguma coisa em português, sim, mas eu não vou ter como revisar todos os 27 milhões de registros. Por quê? Porque para recuperar os 27 milhões de registros, eu vou ter que digitar palavras no idioma inglês, para recuperar tudo isso, tudo aquilo que tenha sido publicado por esses mais de 80 países. Nos quadros, nos gráficos de trás, coloridos, a gente vai ver ou identificar a quantidade de conteúdo dos 27 milhões publicado por cada editor que foi indexado. Naturalmente, quando eu falo de algo muito abrangente, eu tenho que sempre ter em mente, olha, é algo muito amplo, é algo que me apresenta informação qualificada, científica, comprovada, confiável, que eu posso acreditar, filtrar, recuperar e fazer o uso. Agora, quais são os editores que estão contidos aí? São todos os editores que eu preciso considerar no meu trabalho de pesquisa, na minha atividade atual. A gente aqui, dentro da base Compendex, a gente vai encontrar os principais editores. São todos os editores de informação, de tecnologia, de engenharia? Não, não são todos. São os principais. E aí eu cito um exemplo muito simples. A produção científica da UDESC está incluída na base Compendex. Se a UDESC publica revistas científicas, provavelmente essas revistas ainda não estão aí. Então, é importante fazer esse trabalho de pesquisa na base Compendex para descobrir a produção científica mundial referente a um determinado tema, mas também considerar o catálogo da instituição, o catálogo da UDESC, o repositório da UDESC, porque é lá que eu vou encontrar a produção regional, que vai complementar o meu trabalho de revisão da literatura. Então, Compendex vai me permitir acessar 27 milhões de registros, o que, por um lado, é muito bom, porque, através de uma única página, eu consigo criar uma única estratégia de busca e recuperar todo o conteúdo internacional. Muito bom isso. Sim, revisando toda a literatura publicada pelos principais editores. Mas, por outro lado, filtrar 27 milhões de registros é um desafio grande, porque o que eu vou fazer com muitos resultados? A quantidade de informação é muito grande para eu filtrar. Então, como que eu vou filtrar? Bom, o lado bom de ter acesso através de uma plataforma só
a facilidade, a agilidade na criação e recuperação e revisão da literatura através de uma única página, através de uma única base de dados. Para filtrar, além das palavras-chave que são recomendadas pelos autores, eu também tenho alguns outros recursos. Um deles é o tesauro. O tesauro é um vocabulário controlado. O que é um vocabulário controlado? É um padrão de palavra-chave usado e aplicado no mundo inteiro para todos os documentos. O que eu estou querendo dizer aí? Palavra-chave é algo designado pelo autor, pelos autores de um documento. Essa palavra é escolhida pelo autor, pelos autores. Muitas vezes essa palavra ou expressão, ela expressa o uso daquela, o conteúdo daquele documento naquela região onde aquele documento foi publicado, onde aquele documento foi desenvolvido pelo autor daquele documento. Pode ser um entendimento, um escopo regional associado àquela palavra, àquela expressão. Quando eu quero buscar informação globalmente, eu preciso usar palavras globais, ou palavras amplas, ou palavras que tenham um padrão internacional e global. E essas são as palavras controladas, que não são associadas, estabelecidas, designadas pelos autores, mas sim pelos especialistas em informação. Então, além de eu ter nos metadados para cada documento as palavras-chave recomendadas pelos autores dos documentos, eu também encontrarei as palavras controladas, que são associadas, designadas pela plataforma. E essas sim me permitem agilizar o processo de filtragem científica de toda a informação. E isso por quê? Porque são 27 milhões de registros. Eu preciso de algum recurso para facilitar e agilizar a filtragem científica da informação. E por isso eu vou usar a palavra controlada, porque ela foi padronizada e foi aplicada aos 27 milhões de registros, e não somente naqueles documentos publicados pela UDESC, ou publicados no Sudeste, ou publicados no Brasil. Então, eu tenho um padrão, uma forma padronizada de recuperação e filtragem de toda a informação. Além do vocabulário controlado, do tesauro, a gente também tem a possibilidade, como a gente está falando em tecnologia, a gente tem a possibilidade de filtragem do conteúdo com base numérica, em propriedades físicas. Porque muitas vezes a gente está querendo identificar um documento que apresente uma velocidade específica. Eu quero estudar trens que desenvolvam velocidades entre 300 km e 400 km por hora. Sim, como é que eu vou recuperar ou filtrar documentos que me apresentem essa faixa de velocidade associada a trens, por exemplo? Esse é o exemplo que eu costumo dar, que está no material que eu vou passar para vocês. Mas o fato é que, dentro da plataforma, eu tenho uma opção de filtragem por propriedade física. Então, eu posso indicar uma potência, uma densidade, uma frequência, para poder filtrar com base numérica os documentos. E essa é uma característica que só está disponível em algumas poucas plataformas da indústria mundial. Por quê? Porque muitas vezes é muito difícil você guardar um número associado a uma propriedade expressa em uma unidade. O que acontece muitas vezes? O editor ou o autor, quando está escrevendo o documento, ele expressa lá a sua extensão, do seu tamanho, usando, aqui no Brasil, metros, ou centímetros, ou quilômetros. Mas quando ele vai para a Norte América, ele vai usar milhas, vai usar polegadas. Então, ele vai fugir um pouquinho daquilo que eu, aqui no Brasil, entendo. Mas eu quero filtrar usando quilômetros. O que a plataforma faz? Sempre que ela encontra um dado numérico, uma propriedade, ela identifica a propriedade nos metadados, converte para o Sistema Internacional de Unidades para permitir facilitar a filtragem numérica da informação. Isso é muito poderoso. A gente vai ver na plataforma um exemplo rápido que eu vou dar. Então, de uma maneira simples, resumindo o que a gente pode fazer dentro da plataforma, a gente recupera conteúdo estabelecido, consultando livros, teses, dissertações. A gente consulta a evolução de uma tecnologia, quando que a tecnologia apareceu, através dos artigos científicos. A gente sabe quando o estado da arte ou a informação mais inovadora referente a uma tecnologia, a uma disciplina, consultando documentos de conferências. E quando a gente quer saber
obter recomendação da aplicação daquela tecnologia, a gente vai para as normas técnicas, tudo dentro de uma única plataforma. E isso facilita agiliza todo o meu trabalho de pesquisa. Por quê? Eu, pesquisador, eu não quero perder tempo pesquisando, consultando, buscando a informação. Eu quero encontrar a informação. E, a partir dessa informação, desenvolver o meu trabalho de pesquisa. Eu quero pesquisar, eu não quero ficar interagindo com diferentes plataformas, eliminando duplicadas, validando a qualidade ou validando a origem daquele documento, ou se o autor existe ou não existe. Eu quero já encontrar o documento e fazer uso daquele documento. E é por isso que a gente economiza muito tempo dentro da plataforma Engineering Village, e consultando o conteúdo Compendex, a gente vai consultar o conteúdo em engenharia e tecnologia. E agora, tem mais 2 slides falando sobre essa questão. Hoje, quando a gente desenvolve pesquisa, a gente não pode considerar especificamente uma área de interesse, a nossa área de interesse. Por mais que eu tenha interesse em engenharia civil, quando vou construir um prédio, eu vou ter que considerar outras engenharias, outras áreas correlatas. Então, eu vou ter que consultar documentos ou informação científica de outras áreas, de outras disciplinas que estejam associadas. Eu vou ter que revisar questões ambientais, de sustentabilidade, de materiais, antes de avançar com o meu projeto de construção de um edifício, por exemplo, ou de uma casa. Então, eu preciso de fontes que me garantam essa multidisciplinaridade. E é isso que a gente tem dentro da plataforma. E isso garante o perfil de formação, principalmente para aqueles da graduação, de formação holística, quer dizer, a formação com a compreensão ampla dos problemas, e não simplesmente específica, voltadas para uma área específica, muito especializada de meu interesse. Então, ou consultando uma base ampla, a gente tem a possibilidade de entender o contexto geral de uma disciplina, ou de um problema, ou de um desafio que eu tenha. Como é que a gente vai acessar as bases? Alguém já colocou dentro, aí no chat, eu vi. Sim, o Tesauro está na própria plataforma, Orestes. Desculpa, eu não tinha visto. Aí a gente vai ver... A Ângela deu um exemplo. Isso, exatamente, o Tesauro ele vai substituir a palavra câncer, ou vai associar aos documentos que falem de câncer, vai associar a palavra neoplasia, porque neoplasia é a palavra científica relacionada ao câncer. Então, cientificamente, o documento ele vai ter que estar associado à palavra neoplasia, que vem de um vocabulário controlado, que é um vocabulário controlado usado em medicina, o MESH. E para engenharia, a gente tem um outro vocabulário controlado. Eu não comentei isso, mas vocabulário controlado, especializado, é para cada disciplina. A gente vai encontrar um vocabulário controlado para a saúde, a gente vai encontrar para a medicina, que é o MESH, a gente vai encontrar um outro para a área de informação, a gente vai encontrar um outro para a área de engenharia. São vocabulários controlados específicos. Para a engenharia, vocês vão encontrar um que está disponível através da plataforma Engineering Village, e tem uma outra base de dados que vocês têm acesso através do portal, que também usa o vocabulário controlado, que é um processo que garante a agilidade e relevância nos resultados, quando a gente chega nos resultados. Então, eu vou passar para a parte de demonstração. Não sei se tem alguma pergunta que eu não enderecei, que eu não respondi até o momento. Se, por acaso, vocês tiverem perguntas que não tenham sido respondidas, aqui a gente tem a nossa nuvem. Muito obrigado para aqueles que participaram, que responderam, enviaram algumas palavras. Então, vamos comentar um pouco sobre meio ambiente, polímeros, energia eólica, engenharia ambiental. Vamos falar um pouco sobre esses temas. E, antes disso, mais uma vez, recordando como é que a gente chega lá, a gente vai
para a página da biblioteca, que já foi compartilhada no chat, mas eu vou compartilhar mais uma vez com vocês. Então, a gente vai para a página da biblioteca, e aqui na página da biblioteca a gente vai ter acesso a todos os serviços. Vocês podem consultar o YouTube da biblioteca, que está aqui, que eu vou compartilhar mais uma vez também no chat, para que vocês aprendam o que existe aqui dentro quais são os serviços oferecidos pela biblioteca. Então, aqui vocês vão encontrar toda a informação, guias e treinamentos, capacitações, todo tipo de serviço, acesso ao acervo, para vocês consultarem toda a produção científica recomendada pela própria instituição. E aqui vocês vão encontrar, eu acho que mais um pouco abaixo, deixa eu ver, atendimento, conheça nossas bibliotecas, só um instante. Luiz, tu quer fazer o acesso CAF? Isso, como é que eu encontro daqui? Clica em linha acervo. Acervo, obrigado. Daí ele vai ter ali, ó, coleção digital, e-book, ali, ó, periódicos. Perfeito, já está aqui. Orestes? Isso, daí tu clica em periódicos, ele já vai direcionar para o portal de periódicos da CAPES. Perfeito, obrigado, Orestes. De nada. Quem é aluno aqui da UDESC, mais ou menos, eles já sabem que eles podem fazer pela CAF ou VPN. Perfeito, está ótimo. Bom, qualquer coisa eu peço que façam contato com vocês através dos canais de contato. Orestes, eu vou aproveitar e vou pedir para você compartilhar ou reforçar os canais de contato com as bibliotecas de vocês, por favor. Então, pessoal, vocês viram ali na página da BU, né? Vocês vão em atendimento virtual, ali tem o link de cada biblioteca. Então, se vocês precisarem fazer uma consulta em específico, vocês clicam na biblioteca que vocês são vinculados e aí aparece os serviços. Construção de estratégia de busca, base de dados, e-books. É bem simples. Ou pelas redes sociais também, ou por e-mail. Obrigado, Luiz. Perfeito, obrigado, Orestes. Então, clicando aqui, voltando aqui em acervo, a gente clica em periódicos e aí a gente é redirecionado para a página do portal de periódicos CAPES. Isso aqui mudou recentemente, eu não sei, alguém já colocou no chat que mudou o portal de periódicos CAPES, mudou, eu acabei de compartilhar o link que é padrão para lá, mas ele mudou um pouquinho, e agora ele está até reforçando e facilitando já essa validação no acesso. Porque antes a gente entrava no portal e a gente achava que estava logado, mas a gente não estava logado. Então, agora aqui, para acessar, a gente clica aqui em acesso CAF, aí clica em acesso CAF, para a gente validar. Essa é uma das formas de acesso oferecidas pela UDESC. Então, uma é o acesso CAF, acesso remoto, sendo validado pelo CAF para obter acesso a todo o conteúdo oferecido pelo portal de periódicos. Mas existe também o acesso VPN, que oferece acesso ao conteúdo CAPES e também a todo o conteúdo da própria UDESC. UDESC, perdão. Isso. Viu, Luiz? Só te interrompendo um pouquinho, lá no nosso canal no YouTube, em acervos eletrônicos, na playlist, tem um tutorial que mostra tanto como fazer o acesso CAF em acervos eletrônicos, como também ali embaixo, o segundo de baixo ali, ó, tutoriais acervos eletrônicos. Como também como eles podem configurar a rede VPN. Perfeito, excelente. Daí eles podem procurar ali depois, se eles quiserem. Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar no chat, já que eu cliquei aqui. Então, esse último link que eu compartilhei é justamente o link de como vocês podem configurar o acesso VPN, que é até melhor do que o acesso CAF, porque ele dá direito a todo o conteúdo, não somente ao conteúdo específico do portal. Então, todo o conteúdo oferecido pelo UDESC, ele fica disponível quando vocês fazem a validação de acesso remoto por VPN. Mas, de qualquer forma, acessando por aqui, aí depois a gente vai chegar na plataforma, na opção de busca por base de dados. Então, aqui dentro do portal, depois de validar o meu acesso ao portal, eu clico em lista de bases para buscar a base de dados de meu interesse. Então, aqui eu posso digitar, por exemplo, Compendex. Eu vou colocar o nome no chat, Compendex, e aí vocês vão recuperar um único resultado. Não vou executar a pesquisa, porque eu não vou encontrar nenhum resultado, porque eu não tenho validação
de acesso ao portal. Então, digitei Compendex, envio, encontro um único resultado, clico naquele resultado e vou chegar nessa plataforma aqui, que é a plataforma Engineering Village. E aqui eu vou ter, o desk, vou ter acesso a uma base de dados, que é a base Compendex. E essa é a plataforma que eu vou usar para demonstrar a recuperação daqueles 27 milhões de registros referenciais. Então, aqui a gente tem uma plataforma parecida com todas as outras plataformas, felizmente elas estão se padronizando, e aqui do lado eu vou ressaltar que eu já estou logado na plataforma. É essa forma de eu ter acesso sendo funcionário da Elsevier. Então, aqui eu tenho o meu acesso validado através do meu e-mail da Elsevier. Esse é o e-mail que eu comentei com vocês de validação do meu perfil de uso das plataformas Elsevier. É aqui que eu vou guardar, nesse perfil das plataformas, é aqui que eu vou guardar as minhas estratégias de busca, os meus alertas, é aqui que eu vou... É esse mesmo usuário que vai me permitir gerar o meu certificado de participação nos webinários da Elsevier. Então, aqui eu fiz meu login para poder guardar as minhas estratégias de busca. E como é que eu posso tirar proveito desse conteúdo todo da plataforma? Então, aqui a gente tem algumas opções de busca. Aqui eu tenho a busca, 2 opções de busca textuais, e eu tenho a busca pelo tesauro. Então, essa é uma opção que me permite varrer toda a informação do vocabulário controlado. Aqui eu tenho 2 opções de busca por autor e afiliação. Afiliação, essas 2 opções aqui são normalizadas, isso significa que eu vou ter a possibilidade de encontrar um autor, mesmo que ele tenha tido o seu nome abreviado de diferentes maneiras, ou mesmo uma instituição, mesmo que ela tenha sido abreviada de diferentes maneiras, em diferentes artigos. Eu vou ter uma normalização desses dados, e depois aqui eu vou ter o perfil de pesquisa de engenharia. Então, aqui eu vou poder buscar instituições para obter um relatório simples e rápido da produção científica em engenharia de diferentes instituições, para eu estudar, para eu saber um pouquinho mais do que elas estão fazendo. Então, aqui, basicamente, a gente tem a opção de busca rápida. Como é que a gente vai usar a busca rápida? A busca rápida simples é essa aqui, que tem já os operadores booleanos tradicionais que a gente pode usar. Além desses aqui, o AND, o OR, o NOT, a gente também pode usar aspas para indicar uma expressão exata, ou pode usar o ponto de interrogação ou asterisco, que são os coringas que a gente pode adicionar nas nossas expressões. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode indicar isso ou buscar aqui informação no texto de ajuda. E aqui, para executar a pesquisa, a gente tinha falado environment, meio ambiente, environment. O que a plataforma vai me fazer? Toda vez que eu começar a escrever uma expressão, uma palavra, a plataforma vai buscar no tesauro, no vocabulário controlado, recomendações de outras palavras, ou de palavras que sejam padronizadas. Então, aqui eu tenho a possibilidade de conferir a grafia da palavra e até usar ou escolher temas associados àquela palavra que eu estou digitando. Environment. Então, eu vou simplesmente escrever uma palavra, environmental, ou qualquer coisa, posso colocar um asterisco aqui, mas vou deixar assim. Aqui depois eu posso sustentabilidade, sustainability, da mesma maneira. Eu posso buscar aqui as palavras que eu vou usar para criar a minha estratégia de busca, ou então, antes de executar a busca, eu posso ir ao tesauro. Então, eu venho aqui na opção de tesauro e abro o tesauro. Quando eu abro o tesauro, eu não vou buscar conteúdo, eu vou buscar palavras, expressões controladas. E aqui eu quero saber como que a palavra sustainability é usada. Então, eu busco simplesmente sustainability. E depois aqui eu vou encontrar as palavras que estão associadas à sustentabilidade. Então, eu tenho aqui projetos de sustentabilidade associada a ecossistema, e aqui eu tenho ecodesign, porque sustentabilidade, assim como eu busquei, está associado ao desenho sustentável. E isso está associado ao ecodesign, que é a palavra, é a expressão controlada, que foi adicionada ao vocabulário controlado em 2014.
E ela é Luiz, usada... posso fazer um parênteses? Claro. Porque às vezes a gente fala de tesauro que os alunos não fica muito claro. Então, esse termo ali, ecodesign, é o termo preferido, né, da base de dados. E ali você tem a nota explicativa, depois os termos mais gerais, termos relacionados, é isso? Correto, perfeito. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, porque é difícil achar tesauros especializados, né? Não tem Sim. tantas, então as bases de dados que têm tesauros, elas são muito boas, porque elas já facilitam muito a nossa vida. Claro. Nesse teu caso ali, ele não está me trazendo o sinônimo, né? E me pareceu que essa base, a interface dela é bem parecida com a Embase da área da saúde, né? Sim, sim. Felizmente, Orestes, a gente está tendendo a padronizar as plataformas, pelo menos da Elsevier, para não criar muita dificuldade para o usuário final. Mas, sim, quando eu estou aqui e digito palavras, quando eu estou aqui na página principal e digito palavras, a plataforma vai buscar no tesauro, no vocabulário controlado, aquela mesma palavra, justamente para forçar a recomendação de uso das palavras controladas, para garantir a amplitude daquela estratégia de busca. Agora, a palavra, ela também, aqui dentro da plataforma, eu também tenho uma opção de buscar sinônimos, que é essa opção aqui de auto-stemming. Então, aqui a gente vai buscar sinônimos e palavras correlatas, mas essa é uma outra funcionalidade da plataforma que nem é apresentada para o usuário final, para não confundir. Ah, que bacana, eu não conhecia esse auto-stemming aí. Então, eu só utilizo para encontrar os sinônimos. O tesauro você vai encontrar para usar para encontrar especificamente para as fazer palavras. A pesquisa, para depois usar para pesquisa. E aqui, depois que você identificar as palavras de interesse, você seleciona as palavras e aí essas expressões, elas são adicionadas a essa caixa de busca. Você pode criar, e aqui você define o operador booleano, e depois você já cria a estratégia de busca, com base nas palavras que você identificou no tesauro. E isso facilita muito quando você está aprendendo sobre um determinado tema. Depois que você já encontrou, já executou pesquisa e já sabe quais palavras ou quais termos ou expressões retornam aquele conteúdo de seu interesse, você já vai para a página do próprio documento, e aqui na página do próprio documento, a gente vai encontrar mais uma vez os metadados, o texto completo não está incluído, mas aqui a gente vai encontrar a lista das expressões controladas e as expressões não controladas. Uncontrolled terms são as palavras-chave, designadas ou recomendadas pelos autores. E aqui a gente tem as palavras que foram associadas pela própria plataforma. Essas aqui, elas garantem a amplitude da estratégia de busca, da busca em todo o conteúdo indexado, quer dizer, naqueles 27 milhões de registros. Então, se eu tenho interesse em buscar edificações inteligentes, essa deveria ser a expressão que eu deveria usar na construção da minha estratégia de busca. Então, aqui eu tenho a possibilidade, sim, de consultar as palavras, aqui no tesauro. As expressões do tesauro também serão apresentadas para o próprio usuário na digitação das palavras, no momento da criação da estratégia, mesmo que eu não tenha nenhuma palavra científica, mesmo que eu esteja aprendendo ou iniciando o meu trabalho de pesquisa dentro de uma área específica, eu posso digitar as palavras que eu tiver, de um livro que eu tenha como referência, de um artigo que eu tenha como referência, não existe a menor restrição com relação a isso. A recomendação é que as palavras sejam no idioma inglês. Depois disso, com base no próprio tesauro, a plataforma vai apresentar esses botões aqui para auxiliar na filtragem. Por quê? A gente está buscando documentos numa base referencial. Então, a quantidade de resultados provavelmente vai ser sempre muito grande. E dentro de uma plataforma científica, a gente nunca pode simplesmente ordenar os resultados com base na data, ou autor, ou relevância, que é um cálculo matemático que a plataforma faz para a gente, para usar o primeiro documento que seja apresentado aqui na plataforma. Eu preciso, obrigatoriamente, filtrar com base no meu critério, no meu interesse, nos temas de meu interesse. E como é que eu vou fazer isso? Eu posso adicionar outras palavras, ou clicar nos botões de filtragem. Ou então, aqui do lado, eu vou filtrar para os documentos que sejam de acesso aberto. Ou então,
que tenham sido publicados em conferências, ou então documentos que tenham sido publicados em livros. Então, aqui eu tenho a possibilidade de visualizar os documentos por tipo, para filtrar por tipo de documento, para aquela determinada área. Além disso, eu tenho a possibilidade aqui de filtrar por autor, por afiliação. Então, eu tenho uma série de filtros aqui do lado esquerdo da plataforma que vão me permitir a filtragem científica com base em dados precisos, científicos, confirmados, verdadeiros, a filtragem dos resultados. Então, eu posso filtrar por ano. Mas antes até de filtrar por ano, para buscar os documentos publicados nos últimos 2 anos, eu vou clicar aqui nessas 3 barrinhas, ao lado de year, que é o ano. Por quê? Porque eu quero visualizar um histograma daqueles 180 mil resultados, porque eu quero saber se esse meu tema de interesse tem uma demanda crescente ou decrescente. A gente chegou no meu limite de horário. Eu estou um pouco atrasado na apresentação. Aqueles que puderem ficar mais 10 minutinhos, eu agradeço. Então, voltando aqui aos filtros dinâmicos, eu tenho a possibilidade de identificar os países que mais publicaram para aquele tema que eu estou estudando, porque eu estou querendo aprender, eu estou querendo entender quem é que está pesquisando, qual país mais publicou para aquele determinado tema. Lembrando que Compendex é o contexto, é a perspectiva da Elsevier de tecnologia e engenharia. Eu quero identificar aqui qual é o editor que mais publicou, ou mais publica para aquele determinado tema. Então, eu tenho como identificar o editor? Não, mas eu quero saber qual revista. Por que eu quero saber qual revista que mais publica dentro dessa área? Porque é aquela revista que eu vou garantir a leitura, para incluir informação daquela revista no meu artigo, na minha revisão de literatura. Eu quero incluir também os principais autores que estão aqui. Então, eu posso clicar aqui em Author, e aqui eu clico nas 3 barrinhas mais uma vez, e obtenho aqui um histograma que pode ser exportado para minha análise ou identificação daqueles autores que eu vou seguir. Por quê? Porque eles são os principais, os que mais publicam. Talvez sejam aqueles que eu tenha obrigação de incluir na minha literatura, na minha revisão de literatura. Mas, quando eu quiser filtrar por temas, por áreas, eu tenho 2 outros filtros. Um é o Classification Code, código de classificação, que ele vai me apresentar o quê? Quando eu clico aqui em View More, eu tenho aqui as grandes áreas associadas aos 180 mil documentos que a gente filtrou. Então, eu tenho aqui grandes áreas que são, por exemplo, ciência dos materiais, conservação de energia, eu tenho aqui lixo industrial, concreto, química. Eu quero filtrar, então, aqui por ecologia, ou sistemas e ecologia, ecossistemas e ecologia. Sim, então eu usei um grande tema para filtrar daqueles 180 mil os documentos que estão dentro da minha área de interesse. Além disso, eu tenho aqui a possibilidade de filtrar com base no próprio tesauro, que a gente viu ainda há pouco. O que o tesauro vai me apresentar? Ao invés de apresentar aqui palavras amplas, como é o caso do Classification Code, eu vou ter aqui o Controlled Vocabulary. Então, o vocabulário controlado é o que vem do tesauro. Aqui eu tenho palavras mais específicas, especializadas, que vão me permitir analisar ou identificar precisamente os documentos de meu interesse. Eu quero analisar risco, eu quero encontrar documentos que falem de carbono, ou uso da terra, ou planejamento. Então, eu posso limitar ou filtrar com base no nos temas específicos, especializados do meu interesse. E aí a gente caiu de 27 milhões para 3 mil. Muito bom. Além disso, eu ainda tenho aqui o filtro numérico, que eu tinha comentado com vocês. O filtro numérico, quais são as propriedades que são mencionadas nesses 3 mil documentos. Eu tenho alguns documentos que falam de voltagem, de velocidade, de temperatura. Então eu vou querer filtrar por temperatura. Mas eu quero temperatura dentro de uma faixa e eu vou querer usar Celsius. Eu quero filtrar os documentos que me apresentem uma temperatura entre 50 e 100 graus Celsius. Qualquer que tenha sido a unidade selecionada pelo autor. E aí encontrei um documento em Open Access.
clico nesse documento, o que eu vou acessar? Eu vou chegar na página do documento que vai me apresentar os dados referenciais. Que dados são esses? São esses que a gente está vendo aqui na tela. Então, eu tenho o resumo, tenho aqui a fonte, tenho os dados daquele objeto, tenho a filiação, os autores, o resumo, vocabulário controlado, vocabulário não controlado, e do lado esquerdo a gente vai ter as referências desse documento. Do lado direito, a bibliografia usada para esse documento. Do lado direito, a gente vai ter a possibilidade de buscar documentos parecidos, similares, recomendados com base nos dados que esse documento apresenta. Então, eu vou ter artigos publicados em revistas científicas ou normas técnicas associadas a esse documento aqui. Um pouco mais abaixo, se a gente tivesse alguma citação, a gente teria aqui a possibilidade de identificar a quantidade de citações desse documento vindas do Scopus. Do lado esquerdo, se houvesse alguma citação desse documento em redes sociais, em blogs, a gente teria aqui do lado esquerdo a quantidade, as citações alternativas, altmetrics, que estariam aqui abaixo das referências. E, finalmente, quando eu quisesse acessar o documento, clicaria no botão de Full Text, e, como eu falei, apesar do documento não estar contido na base de dados, quando eu clico no botão de Full Text, a plataforma me leva para a página do editor que publicou aquele documento. E, se for um documento em acesso aberto, eu vou ter acesso ao documento na íntegra. Ou então, se eu estiver validado por VPN ou validação do portal de periódicos, provavelmente eu vou chegar no texto integral daquele documento. Voltando, então, para finalizar, a gente aqui, depois que eu criei aquela estratégia de busca muito específica, muito boa, eu posso criar um alerta, guardar aquela expressão de busca, criar um alerta para me manter atualizado ao longo dos meses, enquanto eu estiver escrevendo sobre esse tema, estudando sobre esse tema. Então, eu posso criar um alerta para evitar que eu tenha que voltar à plataforma para reexecutar a busca, comparar resultados. Então, isso a plataforma faz para mim. Voltando aqui, eu queria mencionar que, antes até da gente filtrar os resultados, a gente tem a possibilidade de filtrar por período de nosso interesse, ou filtrar por tipo de documento. Então, eu ainda posso indicar para a plataforma, quando eu quiser buscar um determinado tipo de tratamento. E esse é um recurso que não está disponível em outras plataformas, que a gente não vê com muita frequência. Se o documento tem um perfil experimental, eu tenho como indicar para a plataforma que eu quero buscar esses documentos que me apresentem algo um pouco mais prático, ou então numérico, ou então teórico, ou então econômico, ou então que me apresente uma revisão de literatura. Nada mais prático do que, no momento da minha revisão de literatura, indicar simplesmente aqui que eu quero buscar documentos que tenham esse perfil de revisão de literatura para um determinado tema. Então, aqui a gente tem muitas opções de filtragem do conteúdo para revisar toda essa informação. Reforçando, quando que eu vou usar essa plataforma? Sempre que eu quiser buscar informação ampla e completa de fontes relevantes, de fontes confiáveis, internacionais, sobre temas de tecnologia, sobre temas de engenharia. Passei um pouquinho do tempo, sinto pelo atraso. Nesse momento, eu vou me dar a liberdade de interromper a gravação